temos dois palestrantes, dois médicos com muita experiência em oncologia. E para dar início aos trabalhos, eu vou convidar ao palco aqui o Dr. Ademar Lopes. Ele é livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, é vice-presidente do AC Camargo Cancer Center, mais conhecido como Hospital AC Camargo, né, doutor? Que é um hospital de referência para tratamento e pesquisa do câncer, não só em São Paulo, mas no Brasil, na América Latina, e que tem um papel muito importante na formação dos oncologistas brasileiros. Mais da metade dos oncologistas em atividade no Brasil hoje fizeram residência no AC Camargo, como o próprio Dr. Ademar fez, né, no início da carreira dele, e está até hoje lá. Então, tem décadas acumuladas de experiência no tratamento e na pesquisa do câncer. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado. O espaço é seu, por favor. Boa tarde para todos. Eu decidi fazer cirurgia muito cedo, quando eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade. A razão é que eu sou filho de agricultores e quando os animais eram abatidos para alimentação, eu via as vísceras deles e achava aquilo muito interessante. Existe uma semelhança muito grande entre as vísceras dos animais e as vísceras dos humanos. E ainda criança eu imaginei que a melhor maneira de eu sentir, tocar essas vísceras e tentar corrigir algum erro que houvesse nelas, em humanos, seria fazendo cirurgia. Formei-me em medicina. Durante o curso de graduação, verifiquei que aqueles cirurgiões que eram especializados em cirurgia de câncer faziam cirurgias melhores do que aqueles cirurgiões gerais que também operavam câncer. Assim sendo, na faculdade, eu decidi fazer cirurgia oncológica, vim para o Hospital AC Camargo, terminei a minha residência no final da década de 70, depois fiz pós-graduação na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutorado e livre docência. Eu queria contar para vocês o que eu vi de câncer nesses, vamos dizer, 40 anos, né? Primeiro é que as coisas mudaram muito. Quebramos muitos paradigmas, né? Que nós vamos ter a oportunidade de discutir no final. Eu gostaria de trazer alguns conceitos do século XXI para vocês. O que é o câncer hoje? Câncer é uma alteração que se passa no código genético da célula, tornando essa célula errada na sua forma, na sua química e na sua função. Célula essa que tem por objetivo manter a nossa vida e, de uma hora para outra, ela passa a ser um agente agressor. Qual é a incidência de câncer neste país? 600 mil casos novos previstos para esse ano. Considerando que nos Estados Unidos o número de casos previsto é de 1.680.000, ainda que pese fatores geográficos, raciais, de uso e costumes, essa nossa estatística deve estar subestimada. Nós devemos ter muito mais do que isso. Então, esta é a incidência. Quais são os fatores de risco para um ser humano ter um câncer? O fator de risco isolado mais importante é a idade. Quanto mais uma pessoa vive, mais ela se expõe aos agentes causadores de câncer. E a população do mundo inteiro está envelhecendo. Mas, colocando fatores de risco, em que a idade é o palco para eles, eu diria que nós temos mais ou menos 10% dos casos de câncer são hereditários e o restante são esporádicos. Câncer hereditário é aquele que eu trago um defeito genético do berço, vindo do pai ou da mãe. Tem-se um gene defeituoso, eu herdo esse gene, a probabilidade de eu herdar é de 50%. E, na maioria das vezes, a pessoa que herda esse gene defeituoso vai ter câncer, muito mais jovem do que no câncer esporádico. E o câncer esporádico é aquele que eu adquiro durante a vida, pela exposição a agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos.
O agente físico que todos vocês conhecem é a exposição excessiva aos raios solares. Ao lado disso, nós temos os sobreviventes de acidentes nucleares das mais variadas naturezas, que têm muito mais câncer do que aquelas pessoas que não se expuseram. Agente químico, campeão, é o hábito de fumar. 30% das pessoas que fumam vão ter algum tipo de câncer, principalmente do pulmão. E o agente biológico mais comum hoje, principalmente no câncer da mulher, é a relação de alguns tipos de vírus do papiloma humano com câncer do colo uterino. Então, vimos um conceito, vimos uma incidência, vimos os agentes causadores de câncer. A pergunta é, podemos evitar? A resposta é que sim. Se 30% são causados pelo hábito de fumar, qual é o remédio? Deixar de fumar. Se 10% é hereditário, eu consulto um oncogeneticista e faço o diagnóstico, vou fazer um aconselhamento genético. Será que eu quero procriar com o meu gameta defeituoso? Agentes biológicos, câncer do colo uterino, tomar cuidado para não adquirir esses vírus. E a notícia boa é que tem uma vacina que a gente espera que ela seja eficaz contra o câncer do colo uterino e daqui a algum tempo a gente nem tenha mais esse tipo de câncer. O restante é causado principalmente por hábitos de vida. Está demonstrado hoje que a obesidade é um dos maiores fatores de risco para diversos tipos de câncer. Câncer da mama, câncer de colo uterino, câncer da próstata, câncer do intestino grosso e vários outros. Então, não diria que nós podemos impedir totalmente, mas alguns nós podemos e outros nós podemos retardar. Por exemplo, câncer do fígado. Por que é muito mais comum nos países de desenvolvimento em relação àquele desenvolvido? Porque tem uma relação muito grande entre vírus da hepatite B e câncer hepático. E tem vacina contra a hepatite B. Então, nós podemos realmente nos proteger contra alguns. Já na metade dessa conversa, como é que nós tratamos câncer, né? Primeiro, precisamos fazer um diagnóstico, né? Baseado na conversa com o paciente, com os exames que nós pedimos e, finalmente, uma biópsia e um diagnóstico histopatológico. E depois fazemos um estadiamento. Não se pode operar um câncer sem fazer um belo estadiamento. O que é estadiar um câncer? É medir a extensão da doença no local que ele começou, na região mais próxima e no corpo inteiro. Então, feito o diagnóstico histopatológico, uma vez feito o estadiamento, vamos partir para o tratamento. O tratamento do câncer, hoje, é, em geral, multidisciplinar. O que é isso? É uma combinação da cirurgia, da radioterapia e da quimioterapia. E, mais recentemente, a imunoterapia. O Gustavo vai falar, a imunoterapia esteve deitada eternamente em berço esplêndido no Terapêutica da Oncologia por muito tempo. E agora ela vem com toda a força. Esse tratamento multidisciplinar em centros de referência tem uma quantidade grande de trabalhos científicos mostrando melhores resultados para os pacientes quando são tratados em centros de referência. Eu precisaria contar algumas histórias, alguns exemplos para vocês. Quando eu cheguei no AC Camargo, a mulher portadora de um câncer de mama era sistematicamente submetida a uma mastectomia radical, proposta por Halsted no final do século XIX. Tirava-se toda a mama, os músculos peitorais e os linfáticos da axila, trazendo transtornos estéticos, funcionais e psíquicos muito importantes. Hoje, isso faz parte da história da medicina, mas é importante lembrar que essa cirurgia durou quase um século e trouxe resultados muito bons. Hoje, com esse enfoque multidisciplinar de tratamento, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, na maioria das vezes, a mulher retira-se 1/4 da mama,
às vezes retira ou não os linfáticos da axila e o resultado estético, muitas vezes, é melhor do que a mama oposta. Então, isso foi uma quebra de paradigma muito grande no tratamento do câncer de mama. E o que eu espero para as 2 próximas ou 3 décadas? Que muitos casos de câncer de mama até venham deixar de ser operados. Faz-se uma biópsia, faz um perfil biológico do tumor, que o Gustavo vai abordar muito bem, e vamos fazer radioterapia e algum tipo de tratamento sistêmico, quer seja por drogas-alvo ou mesmo a quimioterapia sistêmica ou inibidores hormonais. Então, as coisas vêm mudando de uma maneira fantástica e muito gratificante. Outro caso que eu me lembro bem, chego no AC Camargo, na década de 70, as crianças portadoras de osteosarcoma, que é o tumor ósseo mais frequente nas crianças, eram sistematicamente submetidas a uma amputação do braço ou da perna. Era aqui assim, era no Memorial, era no MD Anderson. O que acontece é que 2 anos depois dessa cirurgia, as crianças morriam de metástases pulmonares. A razão é que não havia droga efetiva para tratar essa doença. No final da década de 70, apareceram drogas muito importantes, que permitiam reduzir o volume do tumor primário e tratar as células que tivessem no sangue ou já tivessem guardadas no pulmão para crescer um dia. O que mudou? Hoje nós preservamos um membro de quase todas essas crianças e, graças a essas drogas, nós estamos curando 65% a 70% delas. Então, isso é uma quebra de paradigma. Por que isso aconteceu? Aparecimento de novas drogas. E uma nova droga, primeiro, ela tem que ser testada em estudos pré-clínicos, em laboratório. Pega uma placa de Petri, um pires, um caldo de cultura, coloca as células, coloca essa substância possível terapêutica em contato. Essas células podem sumir, podem desaparecer, pode crescer. Se ali eu achar que tem valor terapêutico aquela substância, ela passa para o animal, implantada num animal qualquer, num rato. Ali o implante pode crescer, pode diminuir ou pode desaparecer. Se houver resultado em animal, eu passo para testes em humanos, fase 1, 2 e 3, o Gustavo vai falar. Se isso for aprovado em animais, então, e testado, comparado com a última droga considerada boa, essa droga é aprovada para finalidades terapêuticas. Então, essas drogas que estão aí no dia a dia, em geral, passaram por essa metodologia. E a gente está ansioso para que apareçam novas drogas. Essa conversa, mitos e verdades sobre o câncer, para a população, é fantástico. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Câncer é uma doença comum, ele está entre nós, e câncer tem cura. Nos dias de hoje, nós estamos curando em torno de 60% dos casos. E estamos aí ansiosos para que novas drogas apareçam, para que possamos curar mais. Nós estamos no século XXI. A medicina está ficando caríssima. Cada dia é um equipamento novo, cada dia é uma droga nova, que custa muito dinheiro. Infelizmente, nem toda a população tem acesso a esses avanços gigantescos. Mas eu queria dizer para vocês que, com toda essa parafernália de maquinaria e novas drogas, que são muito importantes, a mensagem que eu finalizo é dizendo: o mais importante de câncer ainda é diagnóstico precoce. Qualquer trabalho científico, que você olha as curvas de sobrevida por estágio, aquilo que eu falei, estadiamento. Estádios mais baixos, você está curando todo mundo. E o mais importante, além de curar quase todo mundo, a baixo custo e sem mutilação. Por isso, as pessoas precisam ser mais bem informadas sobre essa doença. Ela está dizendo que eu tenho 1 minuto só a mais. Então, eu finalizei dizendo que o futuro de um paciente canceroso depende do diagnóstico precoce,
dos aspectos biológicos do tumor, que é moderno hoje, do primeiro planejamento terapêutico que se faz e das condições clínicas desse paciente. Então, nós precisamos pensar assim. E por que nós não estamos fazendo diagnóstico precoce? Para finalizar. Primeiro, a população precisa estar muito bem informada sobre a doença. Nós temos que ter um sistema de saúde básica bem estruturado. Precisamos ter lá na ponta médicos que pensem oncologicamente. Infelizmente, não mais que 10% das faculdades de medicina desse país têm a oncologia como obrigatória na grade curricular. Então, nós precisamos fazer reformas nesse país para que essas coisas caminhem melhor. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Valeu? Ótimo.